passando aqui com vocês para analisar o que foi ontem, né? O jogo do Bahia. O Bahia venceu por 3-0. É goleada 3-0. Poderia ser mais, né? Pelo volume de jogo do Bahia. O Bahia que propôs o jogo o tempo inteiro, valorizou a posse da bola o tempo todo, como tem que ser. Bahia é time de Série A, tem que se respeitar dentro de casa, fez bons investimentos, o Bahia contratou bons jogadores. É claro que o torcedor ainda cobra outros atletas. Vejam que a zaga do Bahia ontem foi feita com Gabriel Xavier e Vitor Cuesta, totalmente diferente. Aliás, os laterais também, né? Arias, que para mim foi o melhor jogador do Bahia ontem, jogou muito esse lateral direito, né? Deixou uma impressão maravilhosa. É claro que a gente tem que esperar mais. Já vimos muitas estreias, né, maravilhosas, e depois o jogador caiu muito de rendimento na sequência das competições. Mas o Arias fez um primeiro tempo assim brilhante, né? O lateral direito fez gol e tudo mais, mas não é por causa do gol, pela participação, né? Jogador que participou da criação do time, participou das jogadas mais agudas, cruzou bola na área, chutou bola no gol. Então o Arias deixou uma impressão muito boa. Na lateral esquerda houve a mudança, saiu o Juba, entrou o Rian, que saiu inclusive machucado da partida, então foi uma defesa totalmente diferente. Aliás, o técnico do Bahia, o Rogério Ceni, ele tem tido, né, essa oportunidade de mudar vários jogadores, porque o elenco do Bahia é um elenco bom. Então aqueles que estão na reserva ele pode usar. Na coletiva ele fala sobre isso, na entrevista coletiva o Rogério diz que tem aí os 17, 18, 19 jogadores que ele pode contar, e por isso ele tem rodado o grupo para evitar uma contusão muscular, e o time não tem sofrido. A gente entende que tem assim, um nível bom o elenco, mas a gente não vai deixar aqui passar em branco isso, dizer que, por exemplo, você jogar com Caio Alexandre e Jean Lucas é a mesma coisa de você jogar com o Rezende e Iago Felipe. Não é. A qualidade técnica dos jogadores, né, a intensidade, a dinâmica que esses dois primeiros dão ao time do Bahia é diferente. Então o Bahia propôs muito a partida de ontem. Vamos começar logo pelo lado ruim, né? O Bahia continua com seus problemas, né, de tomar os contra-ataques. Ontem, inclusive, no primeiro tempo, mais uma jogada de escanteio, cruzamento para a área, a zaga do América tirou. No contra-ataque, o jogador quase vai na cara do gol. Então é mais uma falha que o Rogério tem que avaliar essa situação. Nós entendemos, e é verdade, torcedor, e aqui não vai nenhuma desculpa, de quando você tem seus zagueiros jogando na intermediária, seu goleiro está jogando cá quase no meio de campo, né? Isso pode acontecer. Uma bola que passe, que fure aquela primeira linha de ataque, de marcação do Bahia, o cara vai na cara do gol mesmo. E se tiver um jogador de qualidade que joga essa bola por cima do goleiro, pode até fazer o gol. Mas Rogério, inclusive também na coletiva, disse que precisa ajustar isso, consertar esse contra-ataque adversário. E olhe, vai enfrentar o Vitória, que joga muito no contra-ataque. O Vitória, como joga com 4 atacantes praticamente, o Vitória usa muito 2 pontas, né? E se o Bahia tiver uma falta, um escanteio, né, lateral, cruzamento para a área e a zaga tirar, pode ser um fator dificultador para o Bahia do jogo do próximo domingo. Então tem esse problema ainda acontecendo na equipe tricolor. No mais, é um Bahia que tem um maestro ali no meio de campo, que é o Caio Alexandre, o cara com a cabeça e pé, o cara que tem um bom passe, ele não erra passe, e tem uma visão muito boa de onde está se comportando o campo ali, para que ele possa ser mais agudo. Foi um Bahia que mais uma vez teve várias oportunidades de gol, né? Isso é importante para ver o trabalho do treinador. Outro fato a se preocupar, o Rogério, porque você cria e faz poucos gols daquilo que foi criado, não é? Porque você faz 3 gols num jogo, você não fez poucos gols. Mas se você cria 12, 13, 14, 15 oportunidades e faz 3 gols, tem alguma coisa errada na questão da finalização. Então o Bahia tem que finalizar melhor. Mas a gente já sente um comportamento tático muito interessante no Bahia. Por exemplo, Arias, né? Veja que o Bahia ontem jogou com Ademir no ataque. Não teve Everaldo, não teve Biel, foi o Ademir o atacante. Como é que Ademir joga? Aberto, dando profundidade pelo lado direito, né? Um jogador que gosta no contra-ataque, do 1 contra 1, aberto, mas não foi assim que nós vimos o Ademir por causa do Arias. Então, como o Arias estava atacando, pelo menos no primeiro tempo, muito na beirada do campo, o Ademir fechava para o meio. Isso é muito inteligente.
no futebol você não pode errar, sabe? Por isso que se treina muito, se repete muito, para que, já pensou se o Ademir fica no corredor lateral o tempo todo, como é que o Arias passa? Agora, algumas vezes o Ademir ficou, o Arias fez a diagonal para entrar na área. Rian bem também do lado esquerdo, lateral que tem entrado ali, discreto, mas jogando muito bem. O Cicinho que entrou no segundo tempo, né, de lateral esquerdo, inclusive, jogou bem. A participação do Jean Lucas sempre numa diagonal mais extensa, né, vindo do meio para a área do adversário. Então assim, foi muito bom o jogo do Bahia, muito bom, tem dinâmica, falta apenas a conclusão. O Rogério precisa trabalhar mais. O goleiro fez 2 ou 3 grandes defesas, né? Uma falta cobrada pelo atacante do Bahia, né? Uma falta muito bem cobrada, a bola no canto esquerdo, ele foi lá e fez uma defesa, né? Um chute, uma cabeçada do Biel, um cruzamento para a área no segundo tempo, que o cara vai lá no cantinho e faz a defesa. Então foi um Bahia que foi Cauli, não foi? Foi Cauli que bateu a falta, foi Cauli, bate a falta no canto esquerdo, o goleiro vai e faz a defesa. Então assim, agradou muito o Bahia no jogo de ontem. Não é ainda um Bahia que a gente sente que ele pode, né, botar mais para fora, um Bahia que pode render mais. Às vezes, pela facilidade do jogo, você sente, né, uma certa acomodação em alguns jogadores dentro de campo, porque o jogo está muito fácil, quase que o adversário não incomodou o Bahia. Então tem uma certa acomodação, isso não é legal. O Rogério tem que tirar isso, porque às vezes faz 1-0, 2-0, se sente confortável dentro de campo e precisa, né, até por respeito ao adversário, se você tem a oportunidade de fazer o gol, você tem que fazer o gol, né? Mas o Bahia cria muito bem, o Bahia tem jogado muito dentro da intermediária ofensiva para frente, e é um Bahia que é líder da Copa do Nordeste no seu grupo, que é líder do Campeonato Baiano. Até aqui realmente o Bahia tem agradado com o futebol moderno, futebol inteligente, do meio para frente com o seu torcedor. Do meio para trás, o Rogério tem que consertar muita coisa ainda.